Boa tarde, paz do Senhor. Hoje, dia 20 de junho de 2021. E você está aqui na casa do Senhor de maneira clara, em comunhão, na plenitude da comunhão, numa mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo sentimento, um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, como diz a palavra do Senhor. Então, nós estamos sempre lendo a palavra do Senhor todos os dias, sempre uma pequena porção, lendo, pensando, de maneira linear, carreirinha, né? Estamos no livro de Mateus, e de maneira, como diria a teologia, de maneira sistemática, né, de maneira seletiva, estamos lendo todos os dias um trechinho da palavra e comentando a respeito do que significa a palavra do Senhor no nosso contexto, na nossa vida, porque nada mais saudável do que fazermos com que a palavra seja vida, seja, como dizem, palavra rema, uma palavra que tem força para se manifestar, uma palavra que cumpre aquilo para o qual um dia o nosso Deus enviou essa palavra por sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que vivemos, em nome de Jesus. Então, glória a Deus, nós estamos nessa comunhão. E hoje de manhã, já esses dias todos, né, a gente tem falado sobre a última ministração do Senhor Jesus, que é chamado pela teologia o último sermão do livro de Mateus, né? Eles dividem o livro de Mateus em 5 sermões. E esse é o 5º sermão, é a 5ª pregação ou ministração ou ensino do Senhor Jesus, que fala sobre os últimos acontecimentos. Tão falada, né, e tão discutida, controversa, né, tema da palavra do Senhor, que é escatologia, a história dos últimos acontecimentos, ou melhor dizendo, né, o estudo dos últimos acontecimentos, daquilo que se transformará, será o pano de fundo para que o Senhor Jesus volte. E claro que por causa disso nós vivemos, né, muita gente falando um monte de coisa, e a gente às vezes até confunde, né, confunde uma certa teologia que não é muito antiga. Essa teologia ela está sendo divulgada, distribuída há 300 anos, pouco menos, acho 280, 270 anos da nossa era já, né, há pouco tempo, 300 anos atrás, é que existe essa doutrina que nós, quando chegamos na escatologia, nós temos os vários grupos de pensamentos a respeito dos últimos dias. Mas como eu falei de manhã, eu fico com aquilo que um pastor, amigo do pastor Subirá, um dia falou para ele o seguinte, né? Ele falou assim, olha, falar sobre essas coisas, não a cronologia dos fatos, não é isso, mas a cronologia em relação ao tempo, né? Não a cronologia dos fatos, mas do tempo, quando o meu amigo fala o seguinte, né? Ele fala assim, é como café com leite. Quando a gente fala, vamos tomar café, alguém pode falar assim no momento do café, porque cada um tem o seu ritual, né? Alguns colocam primeiro leite e depois o café. Outros colocam primeiro o café, depois o leite. Outros acham melhor colocando os dois assim, misturando café e leite, ou colocando os dois juntos ao mesmo tempo. Mas no final das contas, é café com leite. Eu acho engraçado, mas é uma maneira muito simples, né? Lúdica até, de falar sobre esses acontecimentos. Por quê? Então, o que coloca o café primeiro e o leite depois, né? Então, seriam os pós-lácteos, né? Aqueles que colocam o leite primeiro e depois o café. Talvez aqueles seriam chamados pré-lácteos. E aqueles que colocam
o café e o leite junto, né? Distribuindo assim para ficar uma composição só, que é o café com leite, né? Eles colocam o leite e o café seria um interlácteo, né? Então é exatamente isso. E claro que eu acho até de uma maneira muito assim sincera, desprendida, abrindo meu coração para você, eu acho até saudável que se discuta, porque a gente está falando sobre a palavra do Senhor e é muito bom falar sobre a palavra do Senhor, desde que isso não atrapalhe a nossa maneira de ser, desde que isso não atrapalhe a nossa vida no que diz respeito à palavra do Senhor. Então, falando rapidamente aquilo que a gente falou de manhã, pegando Mateus capítulo 24, e aqui o Senhor Jesus começa com o sermão profético, o que eu chamo do Apocalipse de Jesus, está aqui em Mateus, né? Então, de maneira linear, de maneira seletiva, sistemática, carreirinha, a gente tem lido. E dentro desse tema é que a gente tem pensado a respeito. Então, Mateus capítulo 24, do versículo 1 a 3, fala exatamente da destruição do templo. Para os discípulos, para a cultura hebraica, a destruição do templo, o que seria uma insanidade aos olhos humanos, né, daquele tempo, daquela geração. Por quê? Porque o templo era uma construção belíssima, muito, muito especial. E o templo simbolizava a presença de Deus junto ao povo. Só que, né, aquilo que Jesus fala, Deus mesmo não está naquele templo há muito tempo, por uma série de razões, que agora a gente não vai discutir. Mas então tem a destruição do templo. Na cabeça deles, destruição de templo significa o fechamento de uma era e o início de uma outra era. Porque foi assim no tempo dos caldeus, quando Nabucodonosor destruiu o templo em Jerusalém. Foi assim no tempo dos macabeus, das guerras e tal, né? Face aquilo que aconteceu com Judas Macabeus e toda a família, ou toda a dinastia dos macabeus daquela região, naquela época, quando Antíoco Epifânio também destrói o templo, 140, 150 antes de Jesus Cristo. E depois tem essa destruição que Jesus havia profetizado, que acontece 70 anos depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 35, 40 anos depois que Jesus traz essa palavra profética aos discípulos em Mateus capítulo 24. Depois tem o princípio das dores. Então, a partir daqui, de maneira parabólica, de maneira simbólica, o Senhor Jesus faz um paralelo sobre os últimos acontecimentos e uma gravidez. O processo de uma gravidez, de uma gestação, né? E ele coloca como princípio das dores. Por quê? Porque, claro, que a mulher, quando engravida, ela passa por várias fases dentro da gravidez. Dentro dos 9 meses de gravidez, ela passa por algumas fases. É como se Jesus estivesse comparando isso às fases. Então não é uma coisa assim certinha. Tal data, tal dia vai acontecer. Tal data, tal dia vai inaugurar um momento e vai fechar um momento e vai inaugurar outro. Não tem data. Isso Deus deixa muito bem claro. Nós lemos pelo menos nessa manhã, e por favor, vá até as ministrações de manhã. Eu sempre tenho 2 ministrações, uma estendida, eu acho que a extensão dessa ministração de hoje de manhã está 51 minutos, né? E tem uma ministração mais resumida, essa aí dá 26 minutos, tá? Então é exatamente a mesma coisa, eu corto o começo e corto o final. Eu corto o começo, os cumprimentos, o bate-papo, e corto o final, que é o momento da oração, né? Então você pode ir tanto em um como em outro, pode ir no YouTube, vá no Facebook, vá no Instagram, vá lá, dê o teu joinha, dê o teu coração, faça o teu comentário, mas aí você vai ver que eu leio pelo menos 4 ou 5 passagens onde Jesus no próprio capítulo 24, Jesus fala por 3 vezes, no capítulo 25, Jesus fala mais uma vez na parábola das virgens prudentes e virgens nécias. Ele também fala sobre o tempo. Em Atos capítulo 1, também ele fala sobre isso, que não competia a nós
sabermos do dia e do momento que tudo isso aconteceria, mas que nós estivéssemos preparados. Então, o que nós entendemos a partir daqui, porque eu vou começar a falar de escatologia durante toda a semana, então o que nós entendemos aqui, para que fique bem clara a base, né, a plataforma da nossa meditação, do nosso culto em relação à escatologia a partir daqui, que é o seguinte: a nossa plataforma é esperança. O livro de Apocalipse não foi feito com outro objetivo pelo Senhor, senão nos dar esperança. E em segundo lugar, a responsabilidade. Então, quando Jesus, de maneira muito destacada, muito incisiva, ele fala sobre o final dos tempos, ou como algumas traduções dizem, o final do mundo, que não é a melhor tradução, porque não é final do mundo, mas é o término de uma era, é o final de uma era e o início de uma outra era. Tanto é que no versículo 3, o Senhor Jesus está no Monte das Oliveiras, que é exatamente o monte que ele vai subir ao céu, mas é o monte que também ele vai voltar, né? Sobre as nuvens com poder e glória. É exatamente esse monte, o Monte das Oliveiras. Então, quando os discípulos perguntam para ele, eles falam assim: quando será o final dessa era? Ou seja, o final desse ciclo. Ou ainda, como dizem hoje, né, alguns grupos nossos, de irmãos nossos, de igrejas que falam, quando será o final dessa estação? Fica mais fácil entender dessa maneira. Quando eu falo final de mundo, a pessoa já pensa sobre bomba atômica, já pensa sobre bomba de nêutron, já pensa sobre bomba de Plutão. Não que não tenha tudo isso, né? Os países armamentistas, né, do nosso planeta, da nossa geração, tem bomba para destruir pelo menos, dizem aí, pelo menos 15 vezes todo o planeta Terra. Então não é que eu esteja com negativismo, não é isso. Existem essas bombas, a gente sabe que existe. Tanto é que na reunião da OTAN, nesses dias que aconteceu em Genebra, né, falaram exatamente a respeito disso. E por isso que convidaram, meio a contragosto, os chineses e os russos, né? Principalmente os russos, para estarem conversando a respeito exatamente dessa, vamos chamar assim, dessa administração dos países bélicos, de bomba atômica e uma série de coisas. Então isso existe. Mas o que a palavra está falando aqui é sobre o fechamento de uma era, o fechamento de um ciclo para o início de um outro ciclo. Tá? Então, em primeiro lugar, Mateus capítulo 24, do versículo 3 a 15, nós já lemos, fala sobre o princípio das dores, fazendo alusão à mulher grávida, né? A gravidez. Então, o princípio das dores. O princípio das dores, e eu vou falar dos subtítulos que são apostasia, está lá em Tessalonicenses, Paulo fala a respeito de que a apostasia é o abandono deliberado. O abandono de uma maneira consciente da pessoa de Deus. É o distanciamento. O mundo está cada dia mais, como diz a própria Bíblia, o mundo jaz no maligno. Ou seja, se jaz no maligno, por que o mundo jaz no maligno? Porque ele está distanciando de Deus. Distanciar de Deus significa distanciar da vida. Distanciar da vida, é claro, se distancia da vida, se aproxima da morte. É lógico. Então é exatamente isso. Então, como Paulo pontua, esses princípios das dores, ele se manifestará, e tudo isso é um processo, tá? Não tem começo, meio e fim, de maneira matemática, de maneira totalmente assim, vai começar hoje, vai terminar amanhã. Não, mas é um processo, que é a apostasia. E no princípio das dores também é pontuado o gemido da criação. Paulo fala lá em Romanos 1, Romanos 8, sobre o gemido da criação. A criação está gemendo. E nós temos, né, todos os noticiários a todo momento falando a respeito que o planeta Terra ele já está num processo
de desgaste, e ele não está se, vamos dizer assim, se recompondo, ele não consegue mais se recompor. Algumas décadas atrás, o planeta Terra ainda se recompunha. Não, agora ele está em franca, vamos chamar assim, franca desolação, em franco, né, em franca degeneração, tá? Porque a criação gemendo, e gemendo pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus, como fala lá em Romanos capítulo 8. E também, quando fala aqui em Mateus capítulo 24, versículo 14, o seguinte, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então tudo isso junto, mais a pregação do evangelho, e aqui Jesus deixa muito bem claro, e eu gosto dessa frase, evangelho do reino, não é o evangelho de alguns, não é o evangelho de um sistema, não é o evangelho de uma organização, não é o evangelho de um certo número ou grupo de pessoas, mas é o evangelho do reino. Ou seja, o evangelho único, aquele que vem como essência da parte do Senhor Jesus. Esse é o evangelho. Evangelho é toda a palavra. Já diriam os judeus messiânicos, é toda a Torá. Então o evangelho de reino é ministrado e pregado a todos os povos, tribos e nações. De Mateus, capítulo 24, de 15 a 28, fala sobre o quê? A grande tribulação, começando com o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Por quê? Porque a gente já leu sobre o perfil, o caráter desse anticristo. Qual é a diferença dos outros anticristos? A diferença dos outros anticristos que existiram pelo planeta Terra e ainda existem até hoje, é que esse anticristo será segundo a eficácia de Satanás, como Paulo fala em Tessalonicenses. Por quê? Segundo a eficácia de Satanás. Porque, claro, o diabo é um ser milenar. E se é um ser milenar, ele é um ser que já fez, vamos chamar assim, laboratório de campo em todos os sentidos. Você tem desde a visão de Daniel, dos reinos, né, babilônios, medos persas, grego, e depois o reino romano, né? Então cada um simboliza uma certa, vamos dizer, uma certa característica do gênero humano, de um gênero humano caído, mas representa ou manifesta uma certa característica que acompanha o gênero humano. Então Babilônia é a soberba. Desculpe, eu só estou resumindo, né? O Babilônia é a soberba, o Medo-Persa é a violência, o espírito de guerra, o grego é o poder da mente, é o poder da cultura, que também cega, que também aprisiona o gênero humano se for feito ou trabalhado de uma maneira fora do equilíbrio. E tem o gênero ou a característica romana. Qual é a característica romana? É a religião, né? Então Satanás já está de posse de todos esses laboratórios, de todos esses balões de ensaio, né? Que é soberba, que é o poder da guerra, o poder bélico, ou a violência contra o par, de ser humano para ser humano, né? Seria uma ação quase que bestial, de falta de controle do ser humano. Você tem o poder da mente do grego, que qualquer coisa é a cultura, é a educação, são as filosofias, e você também tem a religião. Então, por que a segunda eficácia? Esse anticristo, a segunda eficácia? Porque ele reunirá todas essas características numa só pessoa. Só que essas características, ela fica também temperada, vamos chamar assim, ela fica de uma maneira vistosa, uma capacidade política muito grande, que é o que
Epifânio, que Antíoco Epifânio faz 150 anos antes de Jesus Cristo, quando ele toma aquela região e faz uma, como diz a palavra em Daniel, ele faz uma certa aliança por algum tempo com os saduceus, principalmente com o grupo dos sacerdotes no templo de Jerusalém, daquele templo, e aí depois ele se volta contrariamente e destrói tudo. Por quê? Porque esse anticristo, ele terá essa capacidade de reunir, né, ao seu redor, de convergir todos, como diz a palavra em Apocalipse, todos os reinos, todas as tribos e todas as nações e todas as línguas. É alguém que terá essa capacidade de articulação, tá? Por isso que eu digo hoje para você, agora eu falo como intercessor, tá? Como alguém que ora, não estou falando de uma maneira assim, a falar que já chegou esse momento. Eu sinto que esse momento está cada vez mais próximo, mas o quanto está, eu não sei, nem quero saber. Porque se Deus não quer que eu saiba, então eu não quero saber, né? Não que eu não tenha curiosidade de saber, isso eu tenho, mas Deus não quer, então deixa para lá. Mas eu percebo que essa cultura da cosmocracia, eu sempre falo isso para você, essa cultura de que todo mundo tem que pensar de uma maneira, todo mundo tem que agir de uma maneira, todo mundo tem que defender somente uma linha de raciocínio. Isso é, entre aspas, num primeiro momento, aos olhos humanos, saudável, mas num segundo momento, isso começa a tolir a liberdade humana, que é o que eu chamo de cosmocracia. Não é só eu que chamo, tá? Isso aí já é um termo da filosofia, da sociologia, de pouco tempo atrás aí, que esse termo veio à baila por causa de um livro de um filósofo, falando sobre a cosmocracia. Então, é aquilo. Se eu não pensar dessa maneira, então tudo aquilo que é pensamento contrário ou que venha tornar nebuloso aquela ideia geral, politicamente correta, esse pensamento ele tem que ser separado, tem que ser identificado e esse pensamento precisa ser, possivelmente, num dado momento da história da humanidade, esse pensamento precisa ser, vamos chamar assim, asfixiado. Esse pensamento precisa ser, né, retirado do convívio da sociedade. Então isso já existe. Está de uma maneira um tanto quanto enrustido, um tanto quanto, vamos chamar assim, né, algo que está ainda nebuloso, mas que está acontecendo, está. Então, dentro de tudo isso, existe essa manifestação do anticristo. E diz a palavra do Senhor que a grande tribulação vem exatamente nesse momento. A grande tribulação falado pelo Senhor Jesus é aquilo que eu coloco na palavra do Senhor, eu escrevi aqui, a grande tribulação é manifestação do anticristo, a perseguição e a ira de Deus, certo? Por que perseguição e ira de Deus? O mundo lá fora, o gênero humano, terá o juízo de Deus, é a ira de Deus. A Bíblia chama isso do cálice de Deus, tá? Os servos de Deus não terão a ira de Deus. Por que não terão a ira de Deus? Porque a Bíblia chama os servos de Deus de povo santo. Então são duas situações que estarão possivelmente ao mesmo tempo. E aí eu falei para você que eu faço a comparação, e daí o Antigo Testamento ser maravilhoso para parabolizar, né, de maneira figurada, né, mostrar o que significa isso através do povo lá no Egito, ainda do povo de Deus lá no Egito, quando era escravo do Egito. A Bíblia fala que todas as pragas aconteceram
em todo o Império Egípcio, menos na terra de Gósen. Por que menos na terra de Gósen? Porque o povo estava lá. Então, eu poderia chamar da ira de Deus tudo que aconteceu lá junto ao Império Egípcio. O cálice da ira de Deus se derramou, né? Fazendo alusão, 10 pragas são exatamente as 10 principais entidades que eram adoradas, idolatradas naquela região, e Deus, com a sua ira, se derrama sobre aquele lugar. Lembra que eu falo para você sempre? Justiça e juízo, justiça e juízo. Não tem como Deus, e olha, é só uma questão didática, eu não estou limitando Deus, mas não tem como Deus se manifestar senão através da justiça de um lado e juízo do outro, porque isso é equilíbrio. Se não fosse assim, Deus não seria um ser equilibrado, mas ele é completamente equilibrado, eternamente equilibrado. Não tem sombra de variação. Então, a manifestação do juízo de Deus lá na terra do Egito trouxe a justiça de Deus. Qual foi a justiça de Deus? A libertação do povo, através e da marca do sangue do Cordeiro sobre o povo naquele momento. Então, havia sim toda uma condição. É exatamente o que vai acontecer segundo a palavra do Senhor. Perseguição e a ira de Deus. A perseguição qual é? É essa que eu estou falando, que possivelmente virá de maneira cada vez mais incisiva. Alguns teólogos já chamam de cristofobia. Por que cristofobia? Porque são as pessoas que abominam, se rebelam, se revoltam, zombam de tudo aquilo que diz respeito à pessoa de Cristo, diz respeito a Deus, diz respeito à palavra, diz respeito a procedimentos, diz respeito ao caráter cristão. Tudo isso já está acontecendo. Em alguns países de primeiro mundo já é um desgaste muito forte, e isso está acontecendo de maneira globalizada, tá? Então, com certeza, isso estará se evidenciando cada dia mais. Existem alguns países já que a perseguição de cristãos já é uma rotina, né? No capítulo 15 no capítulo 24 de Mateus, fala assim no versículo 24: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, diz a palavra do Senhor, diz a palavra de Jesus aqui em Mateus capítulo 24. Por que isso? Porque logo em seguida a palavra do Senhor fala em Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, isso aqui é a palavra do próprio Senhor Jesus, tá? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração em que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então é o que o Senhor Jesus está dando desfecho. Então, princípio das dores, a tribulação, segundo a ministração de Jesus em Mateus 24, e depois a vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem coincide
né? Com Apocalipse 19, de 11 a 15, 1 Coríntios 15, de 22 a 28, não vai dar tempo, mas eu vou falar durante a semana, ressurreição dos mortos e o encontro com Jesus nos ares. Então, tudo que está falando aqui, né? Já para eu entrar aqui no finalzinho, já para a gente orar daqui a pouquinho. Tudo que eu estou falando aqui será de maneira audível, de maneira, né, sonora, e outros textos também falam de trombetas tocando, uma série de coisas. Ou seja, será uma coisa visível e sonora para todos verem. Então esse espaço, que é exatamente onde tem a maior discussão, se esse espaço haverá uma divisão entre o povo que será levado pelo Senhor, né? E esse povo se encontrará com o Senhor Jesus nas nuvens com poder e glória, e o povo que ficará aqui, sendo que é exatamente aqui que tem sempre as principais discussões e as controvérsias, e muita gente escrevendo a respeito, uns defendendo, outros se opondo. Agora eu quero dizer para você o que está escrito na Bíblia. Pelo que se entende na Bíblia, pelo que está escrito, não haverá essa coisa que está escrito lá, por exemplo, o filme Deixados para Trás, né? Claro, é um filme maravilhoso, muito bonito, muito bem escrito, muito bem encenado, os atores, as atrizes, né? Não tenho o que dizer, é um filme legal, acho que tem Deixados para Trás 1, 2 e 3, se eu não me engano, é uma trilogia. Tudo aquilo que está ali não tem base bíblica para isso. Agora, se você perguntar qual é o meu sentimento é que o povo não passe pela tribulação. Esse é o meu sentimento. Por quê? Porque a impressão que dá é que serão dias ruins. Exatamente o que nós estamos passando agora nesse tempo de pandemia. Ontem já atravessamos os números, né? Alcançamos de maneira trágica, né? Mais de 500 mil vidas que foram perdidas para a Covid-19. Então é claro, se alguém perguntasse isso para mim e para você, há 3, 4 anos atrás, se houvesse, né, alguém que falasse a respeito, a gente falaria, nós não queremos passar por isso, né? Quantos de nós não perdemos pessoas queridas, amigos, irmãos em Cristo? Quantas pessoas que eu conheço, né, que fizeram parte da minha vida, pastores, pastoras, servos do Senhor, parentes, familiares, que nós não perdemos para a Covid-19. Então, é claro que não. Mas, biblicamente falando, não tem a base. Hoje, talvez amanhã, eu chegue para você e fale, olha, não, agora tem, mas por enquanto não. O que se tem é apenas uma linha de raciocínio, né, que aconteceu há 200 e pouco, 300 anos atrás, quando veio essa doutrina escatológica de um povo assim, de uma maneira um tanto quanto misteriosa e tal. De repente as pessoas estão andando na rua, um vai sair, fazendo até alusão à palavra de Jesus, mas Jesus não está falando a respeito disso, né? Depois a gente entra no assunto. Mas, tipo, o avião está caindo porque o piloto sumiu, helicóptero caindo, o navio, de repente, lá no meio do mar, sem rumo, porque o capitão do mar lá, aquele que estava cuidando do leme, foi embora, escafedeu-se, as crianças, né? Aí tem as teologias que vêm a partir dessa linha de raciocínio que todas as crianças do mundo vão sumir, né? E todas as crianças do mundo sumindo. Por quê? Porque a Bíblia diz, e está certo, porque a Bíblia mesmo diz, que dos tais é o reino dos céus, então de repente não vai ter criança no planeta Terra. E uma série de coisas que não tem ainda,
não tem ainda qualquer condição bíblica para poder basear esse tipo de doutrina, tá? Então, pé no chão. Agora, do outro lado, ninguém está indo contra quem pensa dessa maneira. Por favor, continue pensando assim. Só que eu falo sobre a palavra de Deus. E quando eu falo sobre a palavra de Deus, a Bíblia fala em Tiago que é bom que não tenhamos muitos mestres. Exatamente, é uma responsabilidade muito grande. Mas isso não significa que eu não gostaria que ninguém passasse pela tribulação. Qualquer tipo de tribulação. Não é só a última tribulação, as anteriores também. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tanto é que tem uma passagem no Salmo 91 que diz o seguinte: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei abalado. Tanto é que o povo de Deus, durante toda a história, desde Noé, desde a saída do povo do Egito, desde as questões de aflição que o povo no tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego viveram, depois no tempo de Esther, Mordecai e tantos outros que foram ameaçados, foram perseguidos, foi um povo, né, até Neemias, aquela questão toda com Neemias, Sambalá, Tobias, o Gesem e também aquela profetisa que profetizava contra o povo. Então você em todo momento você tem situações de aflição. Agora, em todos esses momentos, o Senhor foi suficientemente poderoso, maravilhoso e grandioso para aqueles que lhe pertenciam fossem poupados e o Senhor os protegesse de alguma maneira. Não está diferente hoje, não será diferente amanhã. E claro, com certeza na tribulação também não. Agora, se o Senhor Jesus virá buscar no meio da tribulação ou perto do final, essas coisas, elas são uma questão aqui para nós hoje de só menos. Por quê? Porque o que interessa é aquilo que eu falei para você: esperança. E todas as gerações que falam disso, elas se colocam como vivenciando essa volta do Senhor Jesus. Paulo, por exemplo, olha, muitos de nós não conheceremos a morte. Aí você vai falar, puxa, ele está falando isso, mas depois de 20, 30 anos ele morreu. Mas por quê? Porque era uma esperança, era um sentimento que os fazia andar. É essa esperança que tem que nos fazer andar, viver a despeito de tudo aquilo que estamos enfrentando. Nós todos aqui, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nas questões monetárias, econômicas, financeiras, profissionais, familiares, nas enfermidades, é essa esperança que nos faz andar. Então isso precisa ficar muito bem claro. E dentro dessa plataforma, esperança e responsabilidade. Esperança e responsabilidade. E eu vou colocar dentro do item responsabilidade, e eu vou ler alguns trechos da palavra do Senhor, que dentro da responsabilidade é santificação, que nós devemos buscar, moderação, perseverança, paciência e recompensa. Então, todas essas fases estão dentro da responsabilidade. Esperança de um lado, mas dentro de uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? 1 João capítulo 3, eu já vou terminar. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 2 a 3. E presta atenção, isso tudo que eu falei para você, tem pastores maravilhosos, amigos em Cristo, que pensam diferente, tá? Não tem problema. Isso aí não vai fazer a diferença. É a figura do café com leite. Não importa se eu coloco na minha xícara primeiro o café e depois o leite, e o meu irmão coloca primeiro o leite e depois o café. E o meu terceiro irmão, ele vai colocar leite com café. Um pouquinho de café, um pouquinho de leite. Um pouquinho de leite, um pouquinho de café. Não tem problema. Será café com leite do mesmo jeito. Então é assim que nós temos que viver. É assim que nós devemos enxergar certas questões na palavra de Deus, tá bom? De uma maneira sincera, saudável, transparente, coerente, tolerante,
né? Por quê? Porque isso é saudável. Isso traz vida, traz alegria, traz comunhão. E a palavra do Senhor, em 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, todo aquele que tem essa esperança será como ele. Olha só o que João está falando na sua primeira carta, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2 a 3. Veja o que diz 1 Tessalonicenses sobre santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: Pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Tá vendo? Deus não quer que a gente saiba nem o dia nem o horário, mas Ele quer que nós estejamos totalmente preparados, né? Então, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, diz assim: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora eu vou pular direto para o versículo 23 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Vou repetir. Corpo, alma e espírito sejam considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nós hoje, como igreja, falamos pouco sobre escatologia, mas a escatologia estava na boca do povo de Deus naquele momento. E a escatologia tem que estar na nossa boca. Não são situações desconhecidas. Não são coisas misteriosas, enigmas. Não, está tudo escrito aqui na Bíblia. E nós temos que falar e nós temos que nos alimentar com essa esperança para podermos prevalecer e suportarmos, se necessário, o dia mau. Como eu e você estamos suportando hoje. É por isso que nós vamos orar. Por que nós estamos suportando? Eu te perguntaria, tá fácil para alguém? Seja aqui no Brasil, seja no mundo? O que você acha? Tá fácil? Não. Está muito complicado viver. A tragédia, até mesmo alguns dizem, né? A tragédia anunciada aconteceu. Chegamos aos 500 mil mortos pela Covid. Agora, transforma isso em 500 mil famílias. O que significa? A dor desse pai, a dor dessa mãe, a dor desse marido, a dor dessa esposa, a dor desses filhos, a dor desses netos, a dor desses sobrinhos, a dor desses tios, a dor desses avós e dessas avós. E o que nos dá alegria então? Porque eu sempre estou tentando rir, e rir não tentando de uma maneira hipócrita, mas rir de verdade. Por quê? Porque a nossa esperança está em Cristo. Porque a nossa esperança está lá no reino dos céus. Porque a nossa vida está voltada para Ele. Está nele, porque Ele é o nosso sustento. A Bíblia fala que Ele é o nosso arrimo. Ele é a minha, a tua esperança. Ele é a vida abundante. Ele nos oferece toda uma condição e Ele nos recomenda que nós estejamos íntegros. Íntegros na saúde mental, emocional, física. Por quê? Porque Ele virá. Porque Ele já está se mostrando
Claro, com os nossos olhos eternos, né? Claro, lógico, não estou olhando nada, não estou tendo nenhuma visão a respeito. Mas de maneira eterna, de maneira saudável, nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. Hoje, amanhã, agora à noite, de madrugada, segunda-feira, terça-feira, o mês que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, não sei. Mas eu sei que a esperança me faz viver. E eu sei que eu preciso ter responsabilidade, buscando o processo de santidade, sendo moderado, como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5. Sendo perseverante, como diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante. Sendo paciente, porque eu sei que ainda que aos meus olhos esteja demorando, ele virá na hora certa. E sendo totalmente consciente que a todos o que resistirem até o fim, como ele fala lá no livro de Apocalipse, ser fiel até a morte, o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. É essa a recompensa, é a coroa da vida. Ele recebeu a coroa de espinhos para que nós tivéssemos acesso e fôssemos habilitados com a coroa da vida. Amém? Glória a Deus, vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor, tua vida, tua casa, tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Tudo bem, Silvana? Paz do Senhor. Ô Silvana, quanto tempo levita na casa do Senhor? Acho que faz alguns anos que eu não te vejo, né, Silvana? Deus abençoe. Também o pastor Fernando, Deus abençoe, pastor Fernando. E o Jadson. Ô Jadson, sempre estou orando por você, em teus negócios, teu trabalho. Esqueci o nome da tua cidade. Campo Limpo Paulista. Lembrei, hein, Jadson? Campo Limpo Paulista. Deus abençoe você, Ana Paula, as crianças. Deus abençoe a tua vida. Bispo Antônio também que está aqui. Sua vida. Priscila, Suzy, também a Eva. O Senhor te abençoe. Carlos também, filhas, genros, né, netinho, Deus abençoe a todos, pastora Mara e todos, a bênção, a presença e o poder de Deus, minha família, meus pais, meus tios, tias, minhas tias Alzira e Rosária, também seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, que a visita, a presença, o poder, a cura, a saúde do Senhor esteja sobre cada um de nós, e nós sejamos curados também na nossa alma, porque não é fácil, porque não é simples estar passando por tudo isso. Quem falar para você que está tudo, né, fácil passando por tudo isso, alguma coisa tem. Porque não tem como você não sentir. Não tem como nós olharmos para o nosso redor e não vermos o desespero, a tragédia, a dúvida, a insegurança, o medo, não é? Mas a Bíblia fala o quê? Que nós estejamos presos à esperança. Como é que fala a palavra em Zacarias capítulo 9? Voltai a mim, ou voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Eu que falo mim, né? Porque é Deus falando, para mim ele é a minha fortaleza. Então, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Então, nós precisamos estar presos por essa esperança, completamente conectados, amalgamados nele, que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. E todos nós que estamos aqui, os nossos irmãos em Cristo, nessa comunhão de igreja virtual, numa comunhão, numa sinagoga de estudos da palavra, da tua palavra, a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, derrama-te com a tua cura, derrama-te com a tua saúde, vem com a tua presença, com o teu mover, visita-nos, ó Deus, nas nossas casas, famílias, nossos queridos avós, tios, pais, marido, esposa, netos, sobrinhos, filhos, genros, noras, a tua glória, a tua presença se derramando. Toca, Senhor, no nosso corpo, no nosso físico, na nossa alma. Vem com a tua preservação, vem com a tua saúde, vem com a tua cura, vem com a tua presença, vem com o teu poder, vem com o teu mover, Senhor, em nome de Jesus. Visita membros, ossos, articulações,
órgãos, visita-nos no coração, nas artérias, nas veias. Senhor, toca, cura, restaura, ressuscita, derrama-te com a tua paz, derrama-te com o teu vigor, derrama-te, ó Deus, com a tua ressurreição, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vem, ó Deus, sobre o nosso país, tem misericórdia dessas famílias enlutadas, tem compaixão, ó Deus, enxuga a lágrima de uma maneira que só o Senhor pode consolar, confortar, trazer de uma paz que excede o entendimento. Tem misericórdia da nossa nação, perdoa-nos como povo e como igreja, perdoa-nos, ó Deus, limpa-nos, purifica-nos, quebra a maldição da terra e nós estejamos sarados como nação, como povo, como país, em nome de Jesus, que a tua glória, a tua presença se derrame, nós tenhamos uma semana maravilhosa, um finalzinho aí de quinzena do mês de junho, maravilhoso, em tudo que nós fizermos possamos prosperar e a tua presença esteja sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém? Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e que ninguém pode te resistir, porque você carrega o amor de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, fica na paz, um domingo, finalzinho de domingo aí, muito especial, que o Senhor esteja sobre a tua semana e tudo que você fizer, você prospere. A tua alegria sempre vai ser maravilhosa, porque a nossa alegria é ver você alegre. Deus abençoe. Um beijo para você. Até amanhã, 10 horas da manhã. Fica na paz. Tchau, tchau.